Muito bom dia para você. Hoje é dia 30 de junho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Abrão tinha 99 anos de idade quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse ainda a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Esta é a minha aliança que devereis observar, aliança entre mim e vós e tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Deus disse também a Abraão: Quanto à tua mulher Sarai, já não a chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações, e reis de povos dela sairão. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e pôs-se a rir, dizendo consigo mesmo: Será que um homem de 100 anos vai ter um filho e que aos 90 anos Sara vai dar à luz? E dirigindo-se a Deus disse: Se ao menos Ismael pudesse viver em tua presença. Deus, porém, disse: Na verdade é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Atendo ao teu pedido também, a respeito de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo extremamente numeroso. Será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas quanto à minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem. Por este tempo, tendo acabado de falar com Abraão, Deus retirou-se. Meus irmãos, e aqui nós vemos novamente, ontem no devocional a gente acompanhava que Abraão acreditava que o cumprimento da promessa de Deus se daria através da permissão que a lei abria, que quando uma mulher era estéril, o marido podia ter relações com uma escrava para que sua descendência continuasse, para que ele não ficasse sem filhos. E então ele tem um filho com Agar, mas a promessa de Deus não estava sobre as aberturas, sobre as brechas humanas. Ela estava a partir do sobrenatural, do milagre, daquilo que somente Deus é capaz de fazer. E a gente vê então que aqui Deus diz que não é sobre Ismael que ele estava falando, não era sobre essa brecha da lei humana, mas era sim sobre Sarai, que antes era Sarai, e Deus diz que ela passa a se chamar a Sara. Abrão, que antes era Abrão, passa a se chamar Abraão. E essa mudança de nome, ela é significativa sobre a grande transformação, sobre a mudança de vida, sobre um grande acontecimento, quando tem esse firmamento da promessa de Deus. E ele então diz: não é sobre Ismael que eu estou falando. E Abraão, ali, ele pensando humanamente, falando, confiando em Deus, seguindo aquilo que Deus ordenava, mas confiando humanamente, pensando ali como aconteceria, ele fala sobre Ismael. Mas Deus diz: não é sobre Ismael que eu estou falando. Eu estou falando sobre a tua mulher, sobre aquela que diziam que era estéril. E ainda que esteja na velhice, porque Abraão já tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, mas ainda assim ela concebe. E concebe exatamente Isaque, a quem Deus fez grandes promessas sobre a descendência futura, que Deus abençoaria Abraão, a sua família ali e todos os descendentes futuros, do qual eu e você fazemos parte também. Mas Deus ainda diz: eu vou atender o teu pedido, eu estou atento ao teu pedido a respeito de Ismael. A minha aliança é com o seu filho, com a sua esposa Sara, mas eu também farei com que dele venha uma linhagem numerosa, e dele nascerão príncipes também. Então aqui a gente percebe todo o cuidado de Deus para com todos aqueles que são especiais. Quando a gente apresenta os nossos em oração ao Senhor, não é em vão, não é sem motivo, é aquilo que Deus aprover para todos os seus filhos, com confiança, com humildade, e a gente precisa aprender a ver o sobrenatural de Deus. Quando Deus nos faz promessa, não queremos compreender a partir das brechas humanas que existem, mas saibamos que estamos falando do Todo-Poderoso, daquele que, como ele disse para Abraão: eu sou o Deus poderoso. É o mesmo Deus da nossa vida. Quando a gente se aproximar, nos aproximemos com a fé de Abraão, nos aproximemos com confiança, sabendo que Ele é o Senhor de nossa vida e que Ele tem cuidado e que Ele olha com zelo para tudo aquilo que nós apresentamos a Ele. Tem coisas que a gente diz: é coisa pequena demais, Deus não vai se importar. Mas tudo aquilo que a gente apresenta para o Senhor é importante e Ele fará sempre com base naquilo que for melhor para cada um de nós. Hoje é sexta-feira, dia de abstinência de carne, dia propício ao jejum, que nós possamos pedir ao Senhor que nós tenhamos essa fé,
essa fé que confia sem limites, e que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos espirituais para que a gente saiba que, quando se fala da graça e da misericórdia do Senhor, não é a respeito das brechas humanas, mas é a respeito do impossível, do sobrenatural de Deus. Que Deus lhe abençoe.